Elivaldo Barbosa, situação do pedido de empréstimo, né, na Assembleia Legislativa movimentou oposição e situação, debates, discussões, numa vitória certa do governo, mas que, de qualquer forma, gerou uma demora na aprovação diante de alguns pedidos da Correto, Gelson. Estava sob pedido de vistas, a oposição solicitou informações do governo, essas informações chegaram à Assembleia Legislativa. Hoje, na verdade, foi uma reunião, não foi a reunião nem conjunta, muito participativa, mas foi uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Das mensagens discutidas, apenas uma foi aprovada na CCJ, a de 100 milhões de dólares do BIRD. É um recurso ainda que foi um complemento ao empréstimo, à operação de crédito que já havia sido feita ainda no governo do, se não me engano, o governador Wilson Martins. O governo atual, ele deu um ajuste no pedido e o recurso, segundo a previsão do governo, é para ser aplicado no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse pedido foi aprovado. As demais ainda não foram votadas, as demais mensagens serão votadas, apreciadas numa outra sessão que ocorrerá amanhã, quinta-feira, e provavelmente aí sim uma sessão conjunta com a Comissão de Finanças para, quem sabe, as mensagens votadas sejam encaminhadas para apreciação no plenário. Elivaldo, e o que disse a oposição a respeito desse assunto, Elivaldo? Não foi contemplada em relação às explicações do governo sobre as mensagens que tratam das operações de crédito. Foi o que declarou o deputado Gustavo Neiva, do PSDB. Vamos ouvir, então. Nós da oposição solicitamos do governo um plano de aplicação para os mais de 1 bilhão e 600 milhões que ele está pleiteando junto à Assembleia Legislativa em forma de empréstimo. Nós queríamos saber quais as obras, quais as ações, quais os equipamentos, o que seria adquirido, para onde seriam adquiridos, qual o valor de cada obra dessa. Mas, infelizmente, o documento que nos foi repassado é um documento genérico que não explica nada desses questionamentos. Infelizmente, o que a gente pode perceber é que o governo, primeiro, não tem planejamento, o governo não tem projetos que possam realmente justificar um volume tão grande de recursos. Como também mostra que o governo, não, nesse momento de extrema dificuldade com a saúde, não quer priorizar a saúde. Para você ter um exemplo, no empréstimo de R$1 bilhão junto ao Banco do Brasil, ele está dizendo que quer utilizar 700 milhões de reais com obras de mobilidade urbana, ou seja, 70% do valor, e somente 150 milhões de reais com saúde, ou seja, 15% do valor. Aí eu pergunto a todos os telespectadores, e o momento não é de priorizar a saúde? Nós não temos, nesse momento de pandemia, valorizar a saúde? Nós estamos com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Costa, para falar sobre estes e outros assuntos. Deputado Francisco Costa, obrigado por atender o nosso Jornal do Piauí e a Rádio Cidade Verde. Vamos perguntar então, aí está ele. O deputado Francisco Costa, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Primeiro eu queria começar com esses questionamentos que foram feitos pela oposição. Afinal de contas, o governo do Estado pretende tomar tanto empréstimo e gastar tão pouco em saúde? É o momento ideal para a aprovação desses empréstimos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Cidade Verde. Primeiro, Joelson, precisamos esclarecer um pouco melhor tudo isso, né? A situação econômica do Estado, todo mundo está percebendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no estado do Piauí. Estamos enfrentando uma pandemia. Para enfrentar uma pandemia, algumas medidas são necessárias. Se aumenta exponencialmente os gastos em saúde, com EPI, com equipamento, com pessoal, com medidas de prevenção e de proteção à vida, mas também, para conter o vírus, precisa do isolamento social. Isso está gerando um problema e as dificuldades na economia. Isso provoca uma queda de receita significativa para o governo do Estado, que está tendo aí valores muito expressivos. Amanhã, até o final da semana, vamos ter o balanço do que foi realmente a queda do ICMS. Até o dia 20 era em torno de 34%. Então, nós temos uma queda significativa de receita. Então, o governo do Estado precisa de mais recursos para ajudar no enfrentamento, no momento agora da pandemia, nas áreas da saúde, na área social, mas também precisa
captar recursos pensando na retomada do crescimento, porque essa pandemia tem essa fase agora, mas depois vamos ter a dificuldade financeira, mas precisamos aquecer novamente nossa economia, gerando emprego, gerando oportunidades. E esse trâmite de captação de recursos por operação de crédito, ele é um trânsito, de certa forma, lento. Então, o dinheiro não chega amanhã. Primeiro, estamos tentando vencer essa primeira etapa, que é aprovar o pedido, o projeto de lei, para que o Estado do Piauí possa fazer toda a sua tramitação para conseguir lá esses recursos necessários. Elivaldo Barbosa. Deputado, boa tarde. Em relação aos pedidos ainda nessa situação das explicações solicitadas pela oposição, diz respeito também, ou trata também, dessa relação de investimentos em infraestrutura e na saúde. É possível readequar esses financiamentos nessa discussão que está tendo hoje na CCJ e amanhã ocorrerá também na Comissão de Administração, deputado? Elivaldo, nós precisamos esclarecer algumas coisas para a população. Lá trata-se de 4 operações de crédito. Uma operação de crédito menor, que é uma de 3 milhões de dólares, é só um complemento, um aditivo lá com o Banco FIDA, que é só... Nós tínhamos solicitado 115 milhões e o banco se dispôs a fazer uma operação que vai até 118, precisou uma autorização de mais 3 milhões. Essa daí não tem muito questionamento. A outra operação, de 83 milhões, ela é exclusiva para a recuperação das nossas rodovias estaduais. Né? Todos nós somos conhecedores do agravamento que já tivemos, já tinha algumas dificuldades e agora com o período chuvoso agravou mais ainda. As 2 outras operações de crédito, uma de 1 bilhão de reais com o Banco do Brasil e a outra de 100 milhões de dólares com o Banco Mundial, as duas vão ter recursos para a saúde. A do Banco do Brasil são 150 milhões e a com o Banco Mundial são aproximadamente 60 milhões que serão investidos em saúde, só que 60 milhões de dólares. Quando a gente faz a conversão para o preço de dólar atual, dá aproximadamente aí mais de 300 milhões, estamos falando aqui de mais de 450 milhões para a saúde. Então, só para deixar claro que às vezes fica a ideia de que o governo não está priorizando saúde, está priorizando sim. Agora, temos que ter consciência também que o pós-pandemia, pós essa fase de agravamento da situação, nós teremos que recuperar a nossa economia e as obras de infraestrutura são importantes pela velocidade que elas contribuem na geração de emprego, diretos e empregos indiretos. Então, só para poder fazer esse esclarecimento melhor. Não só é uma única operação de crédito, né? São 4 operações de crédito, cada uma são bancos diferentes, temáticas diferentes, algumas só podem ser recursos para investimentos, outras pode-se contemplar parte do recurso para custeio, e é por conta disso que a gente deixa claro, né? São investimentos significativos na área da saúde, mas também requer ações que precisam na segurança pública, no incentivo principalmente às áreas de abastecimento de água do nosso estado, que são obras de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, obras estruturantes importantes que precisam ser feitas também no estado do Piauí, que são oportunas para o momento, que não serão realizadas agora, de imediato, além do que essas operações de crédito, além da demora, elas têm a liberação de uma parte do recurso no primeiro momento e a outra parte a posteriori. E só para finalizar aqui, Elivaldo, poder dizer que a Assembleia Legislativa, ela tem toda e qualquer competência dada pela Constituição de fiscalizar, de acompanhar a execução dessas operações de crédito. Não tem sentido ir com a operação de crédito, ainda que a gente não tenha nem a certeza da quantidade de recurso que vai ser disponibilizado, e você deixar já vinculado especificamente a cada obra. Dou aqui um exemplo para você. Se nós vinculamos aqui uma operação de crédito já na lei, no corpo da lei, dizendo qual é cada obra, e se porventura nós temos no meio do caminho uma judicialização com a obra, tem um problema ambiental, tem um problema em uma licitação, e aí vamos ficar com recurso parado, que não pode ser remanejado para outra área? Então é isso que a gente precisa deixar claro, né? Então o governo do estado mandou as informações sobre os eixos principais, a construção do plano detalhado de aplicação vai ser feito até a contratação da operação de crédito. Finalizada essa parte, o governo do estado enviará à Assembleia Legislativa o plano detalhado para que os deputados façam a devida
devido acompanhamento e a fiscalização aí desses investimentos. Vai demorar muito para ver os resultados desses recursos na avaliação do senhor, deputado? O senhor disse que são várias operações de crédito. É de se supor que o dinheiro também chega em momentos distintos, mas haverá uma demora ainda para a chegada desses recursos? Olha, primeiro precisamos vencer a primeira etapa, né, que é a aprovação aqui da matéria, que acredito que possamos avançar amanhã na reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. Cada operação dessas, Joelson, ela tem um trâmite, porque uma é com banco internacional, outra são com bancos aqui nacionais, então tem trâmites diferentes, tem operações como a do BRB que não precisa do aval da União, é sem o aval da União, espera-se que essa operação seja mais rápida, as outras dependem do aval da União, então tem um trâmite a ser seguido, vai para a Secretaria de Tesouro Nacional, tem que passar em Senado, passar em COFIEX, tem todo um trâmite burocrático. A proposta que tinha da Lei Mansueto, ela abreviava esse trâmite dessa tramitação dos pedidos de operação de crédito, mas como foi desconfigurado a Lei Mansueto, a proposta que tem lá meio que mantém nas regras atuais, mas estamos otimistas, eu acho que tem a sensibilidade, são vários estados que estão numa situação como a nossa, por parte também do governo federal, de agilizar a tramitação dessas matérias lá, para que tenhamos condições de acessar os recursos. A Comissão de Constituição e Justiça, também que o senhor faz parte, registrou um aumento considerável do número de municípios solicitando o reconhecimento do estado de calamidade em razão da Covid-19. Saiu de 49, se não me engano, para 82. Essa discussão acabou sendo bastante acalorada aí na CCJ, inclusive com muita resistência, Joelson, ao reconhecimento desses estados, dessas situações de calamidade, determinados deputados afirmando que seria uma espécie de carta em branco, de cheque em branco para os prefeitos aí fazer o que quiserem com as finanças do município, gastar sem o menor critério. E decidiram para amanhã apertar nos critérios para o reconhecimento desses decretos. Há casos de municípios que não têm ainda nenhuma situação registrada de Covid-19 e solicitando a situação de calamidade. Essa discussão, Joelson, acabou tomando quase todo o tempo da sessão hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Como resolver esse impasse, deputado? Olha, são pontos de vistas, né, cada deputado, por isso que foi bem debatida, né, essa discussão. Nós compreendemos, Elivaldo, na minha visão, que nós temos um estado todo em situação de atenção devido à pandemia do Covid-19. Alguns critérios precisam ser estabelecidos, eu acho que precisa realmente ser de uma forma mais criteriosa, o município tem que justificar melhor o seu pedido, né? Temos que deixar mais claro a questão do acompanhamento, né? Eu confesso que acho que esse acompanhamento deve ser feito pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores e, naturalmente, já tem o acompanhamento dos órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas Estadual, Tribunal de Contas da União. Mas eu faço uma observação que vários municípios, mesmo os que não têm ainda uma situação comprovada de um caso confirmado do Covid, ele tem que estar tomando as medidas de prevenção. Então, o isolamento social lá está funcionando, lá o comércio também está paralisado, os gastos com saúde aumentam, porque precisa de EPI, precisa de todos os mecanismos necessários. Então, é uma decisão difícil. Agora, a Assembleia fez essa discussão e foi muito oportuna, porque não queremos aqui estar fazendo nenhum ato em que possamos corroborar para alguma medida que seja não republicana, mas também compreendo, precisamos ver o lado desses prefeitos, desses gestores e, acima de tudo, acho que buscaremos uma redação adequada para esse decreto legislativo, reconhecendo, mas colocando lá algumas prerrogativas, alguns pedidos de informações para que também possamos ser justos, mas também com cautela, com prudência, para que tenhamos condições de fazer o combate adequado ao Covid-19, os prefeitos não tenham lá o problema de infringir a lei de responsabilidade fiscal por algumas medidas que precisam tomar em situações de emergência, mas também a Assembleia Legislativa busca se resguardar para fazer isso de uma forma mais tranquila para cada deputado que vai votar essa matéria. Agradecer Francisco Costa, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Um abraço, Joelson, um abraço, Olivaldo, a todos que nos acompanham. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, deputado.
Tá, Erivaldo Barbosa, essa foi a discussão que deu mais confusão. Foi um calor e tanto, mesmo a reunião sendo aí por videoconferência, um encontro virtual, mas foi bastante tensa a discussão, muitos deputados com esse pensamento aí do líder do governo, achando que mesmo sem nenhum caso, mas mesmo assim o poder público dos municípios tem que tomar, outros pedindo que a situação deveria ser de emergência e não de calamidade, e agora pediram para reconhecer através de reunião da Câmara Municipal com a oposição e situação em cada município, o aval do Tribunal de Contas da União quando se tratar de despesas com recursos federais. Então, essa discussão vai continuar amanhã para que os municípios tenham ou não esse aval do Poder Legislativo para o reconhecimento da situação de calamidade. Repito, um crescimento quase que dobrado, de 100%, de 49 para 82 municípios, já com decretos municipais e precisando desse reconhecimento estadual de situação de calamidade pública.